Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina. Já estamos na lição 8, né? No Salmos, parte 1. Verso para memorizar encontramos em Apocalipse 14, verso 1, que diz: Olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000 que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Na parte introdutória diz que, para que a gente possa entender algumas expressões, alguns símbolos de Apocalipse, nós devemos ir para o Antigo Testamento, né? Mas não só apenas algumas histórias, mas sim para todo o Antigo Testamento. E aqui diz que uma fonte especialmente rica é o livro de Salmos, uma coleção de poesia sagrada que representa inúmeras experiências humanas e interações com Deus, que variam desde o desânimo e o sofrimento pelo pecado até a alegria quase desenfreada na presença do Senhor e suas repetidas promessas de perdão e salvação. Então nós vamos durante essa semana dar uma olhadinha, né, no livro de Salmos, Apocalipse e tentar entender essa interação entre esses dois livros e compreender alguns símbolos, né, do Apocalipse. Domingo, nosso sumo sacerdote. Quando Moisés supervisionou a construção do tabernáculo, ele não foi autorizado a usar qualquer projeto que desejasse. Deus lhe deu o projeto e disse, está lá em Êxodo 25:40, tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. O padrão usado no tabernáculo era um de uma realidade superior, ou seja, o santuário celestial. O santuário terrestre prefigurava a pessoa e a obra de Jesus em detalhes surpreendentes, desde o sacerdote, as ofertas até os móveis e outros detalhes da construção. Tudo falava a respeito de Jesus. E o Apocalipse está repleto de imagens também do santuário, né? Então, para a gente entender, a gente tem que ir lá para o santuário terrestre. Encontramos o candelabro, a sala do trono, o altar de incenso, a arca da aliança e outras referências. Sem uma compreensão do antigo santuário lá no Antigo Testamento, né, é simplesmente impossível compreender o que João queria dizer ao descrever as suas visões. Aqui diz que podemos aprender muito estudando os detalhes do templo lá no Antigo Testamento. E o livro dos Salmos também, né? Encontramos uma verdade importante para entender alguns desses detalhes. Como o povo de Deus interagia pessoalmente com o templo, obtemos vislumbres, né? Obtemos vislumbres de como Davi se envolvia com o santuário e seus serviços. Vemos a reação espiritual do povo de Deus ao que o Messias faria por eles. O santuário não apresenta apenas símbolos que nos ajudam a ver Jesus, mas por meio dele também podemos explorar as experiências pessoais, né, daqueles que compreenderam o que Deus desejava ensinar por meio de seus serviços. Então, o livro de Salmos mostra muita experiência de algumas pessoas diretamente no santuário, né, como Davi. E isso também nos ajuda a entender muitas coisas, experiências pessoais que aquelas pessoas tiveram, né? Então, falo diretamente ao nosso coração também. Segunda, sobre o Monte Sião. Em Apocalipse 14, o povo de Deus está em pé no Monte Sião, que ficava a oeste da cidade velha de Jerusalém, atual, né? E era considerado o assento do trono de Deus entre seu povo. Com o tempo, o Monte Moriá, por ser o monte do templo, também passou a ser chamado de Monte Sião. A importante descrição do remanescente nos últimos dias é apresentada usando a linguagem do santuário, como acontece na maioria das cenas principais do Apocalipse. Graças ao Cordeiro, o povo de Deus está em seu santo monte, né? E aqui vai trazer uma pergunta, né, que Davi faz no Salmo capítulo 15, verso 24, que diz: quem poderá morar no teu santo nome, no seu santo monte, né? Então, quem pode habitar no monte santo de Deus se todos somos pecadores, né? Quem vai poder se assentar neste santo monte? E aí a lição vem dizer que estar à altura da descrição dos que podem entrar na presença de Deus é uma tarefa difícil para pecadores. Quem pode dizer honestamente que sempre viveu com integridade ou que sempre de coração fala a verdade? Infelizmente nenhum de nós, né? Ninguém pode dizer que não será jamais abalado. Se dissermos que não temos pecado, já estamos, né, cometendo o pecado. A única conclusão possível é que o Cordeiro nos capacita a ficar de pé no Monte Sião. O Cordeiro não é mencionado nesses dois salmos de Davi, mas ele aparece, né, de repente na descrição encontrada em Apocalipse 14.
É quase como se o Apocalipse 14 respondesse à pergunta de Davi. Agora que o Cordeiro de Deus está estabelecido no Monte Sião, no santuário, também podemos estar presentes nesse lugar, porque sua justiça perfeita é atribuída a nós pela fé. Podemos ter a ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus e pelo novo e vivo caminho que ele abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Sem o sangue de Cristo, que esperança teríamos? Absolutamente nenhuma, né? Então a pergunta do salmista é: se Deus é perfeito, se o monte do Senhor é santo e nós pecadores, como poderemos chegar até lá? E aí o Apocalipse nos responde, né, trazendo a visão do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, o véu é rasgado, não há mais separação, ou seja, pelo sangue de Cristo, pela justiça dele, nós podemos estar na presença de Deus, né? Então, pelos méritos de Cristo Jesus, pelos méritos do Cordeiro, nós temos a possibilidade de estar no Monte Santo de Deus. Ali em nosso coração. O remanescente reunido em Sião tinha escrito na testa o nome do Pai e o nome do Cordeiro. Nas escrituras, nomes significam muito mais, né, do que uma palavra que identifica alguém, mas nome representa caráter. Até hoje, muitas culturas ainda se diz que alguém tem um bom nome quando seu caráter é bem visto pelos outros. Muitos definem a glória de Deus como uma luz brilhante e inacessível, o que sem dúvida é verdade. No entanto, a glória de Deus é mais do que simplesmente uma exibição visual. É o seu caráter, e isso também é verdade em relação ao nome de Deus, né? O nome do Criador, escrito na testa do remanescente, não se trata de letras escritas no corpo. É uma questão de ter o caráter de Deus na mente e no coração. E assim refletir na vida o seu amor e o seu caráter. Quando somos atraídos para perto de Deus, passamos a amá-lo por quem Ele é e pelo que Ele fez por nós. E aí nós permitimos ser mudados por Ele, né? Ser nosso caráter transformado. E assim nós temos uma mudança de nome. Se Deus escreveu a Moisés, quando entregou ao seu servo uma segunda cópia dos 10 mandamentos, que é uma transcrição do seu caráter, da mesma forma, os que têm o nome de Deus são descritos como aqueles que guardam os mandamentos de Deus, né? O nome de Deus é o seu caráter. A lei é uma transcrição do seu caráter. Os que estão no Monte Sião amam ao Senhor. Esse amor se manifesta em obediência à lei. Então, olha só que coisa interessante, né? Então, o nome de Deus, quem Deus é, né? A revelação do seu caráter é através da sua lei. E aqueles que obedecem à lei de Deus, eles estão, então, obedecendo, né, aos princípios do Senhor e tendo um caráter como o caráter de Deus, né? Então, nós temos aí a nossa vida para viver em santificação, para recuperar esse caráter, para brilhar ao mundo o caráter de Deus. Mas para isso, devemos ser obedientes à sua lei. Salmo 5. Davi destacou que o mal não pode habitar com Deus. Salmo 5, verso 4. O objetivo do tabernáculo era que Deus habitasse entre seu povo, e isso também será verdade no reino de Cristo. Os que se aproximam do trono de Deus devem ser redimidos. No Salmo 5, verso 7, Davi descreve um ato de adoração, que é uma questão central no grande conflito. Apocalipse 13 usa 5 vezes o verbo adorar, e as 3 mensagens angélicas convidam, né, chamam o mundo a adorar o Criador. Davi disse que temia a Deus, e a mensagem do remanescente apresenta o seguinte chamado: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora que Ele vai julgar. Na boca dos redimidos não se achou mentira. Eles falam a verdade, suas palavras e ações refletem o caráter justo de Deus. Por outro lado, de acordo com Davi, na boca dos seus adversários não há sinceridade, né? Nessa parte fundamental do Apocalipse, João apresenta uma cena surpreendente. Pecadores foram resgatados da morte e têm o privilégio de estar na presença de Deus. Eles não conquistaram esse direito. Em vez disso, o receberam porque o Cordeiro de Deus, o justo Filho do Homem, estava lá com eles. Eles foram perdoados e redimidos. Não precisam mais carregar sua culpa, porque o Cordeiro de Deus a carregou por eles. Uma vez que o nome de Deus é escrito em nosso coração, não podemos mais ficar em silêncio. O povo de Deus apresenta ao mundo uma oferta, né, final de misericórdia, usando uma voz forte. Davi disse: alegre-se todos os que confiam em ti, cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriam
os que amam o teu nome, né? Então, se nós amamos o nome de Deus, amamos o caráter de Deus, nós somos obedientes à sua lei e nós não podemos mais ficar em silêncio. Nós vamos agora proclamar a este mundo uma verdade que pertence, né, ao evangelho eterno. Nós vamos proclamar, não ficaremos mais em silêncio. É impossível aquele que foi transformado completamente, está mudando o seu caráter, ficar em silêncio. E quinta, ensinar aos transgressores os teus caminhos. Depois que Isaías viu o Senhor na sala do trono e depois que foi informado de que a iniquidade foi tirada e seu pecado perdoado, ele respondeu ao chamado divino dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Estudamos isso na semana passada. Uma vez que ele estava em paz com Deus, apesar de conhecer suas falhas, ele estava o quê? Pronto para trabalhar para o Senhor. E a lição pergunta: isso também ocorre conosco? Como proclamar a salvação aos outros se nós não a recebemos? Só podemos recebê-la pela fé em Jesus e no que ele fez por nós. Então, assim como aconteceu com Isaías, com o profeta, pode acontecer conosco também. Jesus, ele vem até nós através do seu amor e misericórdia. Nós conseguimos enxergar as nossas falhas e pecados, assim como o profeta. E aí, em nós não tem como, maneira nenhuma, humanamente falando, para resolver esse problema. Mas pela fé, cremos no poder do Filho e ele então nos perdoa, tira a iniquidade de nós e a partir de então estamos prontos para proclamar esta salvação que nós primeiramente recebemos ao mundo todo. Ser chamado à presença de Deus é, em última análise, ser enviado de volta ao lugar em que estávamos. Em sua sabedoria, Deus designou os redimidos para servir com sua voz para o mundo caído. Então, nós não somos salvos para viver numa bolha, intocados, sem falar com ninguém. Pelo contrário, nós somos enviados para este mundo, agora como luz, né? Agora como sal da terra, para ser porta-vozes do Senhor. Em breve, o mundo sentirá o impacto do povo de Deus. O apelo final à humanidade caída, né, iluminará o mundo inteiro. As 3 mensagens angélicas são fundamentadas no Evangelho eterno, o fundamento do Evangelho, a salvação em Jesus é proclamado antes da adoração ao Criador, né? Da queda da Babilônia ou da advertência contra a adoração à besta e à sua imagem. Isso porque as mensagens dos 3 anjos significam, acima de tudo, a esperança e a promessa que temos em Jesus e no que ele fez por nós. Fora do Evangelho eterno, realmente não temos nada de valor a dizer ao mundo, né? Então, olha só que interessante. Antes de irmos proclamar este Evangelho, primeiro, nós somos transformados, nós somos redimidos, nós somos perdoados para a nossa vida ser transformada, para agora refletirmos o caráter de Deus, andar em conformidade com os teus mandamentos e agora se tornar um porta-voz, aquele que não fica em silêncio, mas aquele que proclama o evangelho que mudou a sua vida para mudar a vida de outros também. E eu e você somos convidados por Deus, ou melhor, convocados por Ele. Se um dia fomos transformados, agora é hora de participar da transformação que Jesus vai fazer na vida de outras pessoas, inclusive dos teus familiares. Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, louvado e santificado seja o teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, porque nesta semana, através do livro de Salmos, podemos compreender ainda mais os símbolos de Apocalipse. Podemos compreender o quanto o Senhor transforma a nossa vida e nos faz agora, Senhor, pessoas novas criaturas, portadoras do Evangelho eterno para proclamar ao mundo inteiro. Nós somos gratos, Senhor, por este privilégio de poder trabalhar ao Senhor. Transforma, Senhor, o nosso caráter, muda, Senhor, a nossa vida para que estejamos em conformidade com a Tua lei, para que possamos, Senhor Jesus, passar às pessoas aquilo que temos vivido em nossa vida, testemunhar a luz que brilhou em nossas vidas também. Nós te louvamos e somos gratos e pedimos que o Senhor continue nos abençoando e cuidando de nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus continue te abençoando e seja um grande porta-voz do Evangelho eterno ao mundo. Deus abençoe e até a próxima lição, se Deus quiser.